grandes momentos de Brasil e Uruguai. Recentemente, a atenção da humanidade começou a se concentrar na existência de pequenos objetos celestes que se aproximam da Terra. Desejamos saber se o impacto desses pequenos objetos, como cometas que forneceram água para a Terra, foi apenas uma ocorrência do passado distante. Vamos examinar os resultados de explorações recentes para ver se nossa Terra não corre perigo de colidir com algum corpo extraterrestre desconhecido. Supomos que há 65 milhões de anos a Terra se chocou com um asteroide imenso. Muitos pesquisadores acreditam que esse objeto que afundou no oceano criou uma onda gigantesca que, acompanhada de outros efeitos do impacto, provocou mudanças climáticas repentinas e que, por isso, os dinossauros que habitavam a Terra se extinguiram. Corremos o risco ainda hoje de um objeto extraterrestre se chocar com a Terra? Esta é a Anderson Mesa, no norte do estado americano de Arizona. Aqui está localizado um observatório que investiga objetos perto da Terra. Este observatório chama-se LONEOS, sigla em inglês do Observatório Lowell para pesquisa de objetos que passam perto da Terra. Olhem para o ponto dentro de um círculo no canto superior esquerdo da tela. É um objeto pequeno, recém-descoberto. Está a 16 milhões de quilômetros de distância da Terra. Em média, 2 objetos perto da Terra como este são descobertos por mês através das atividades de exploração do LONEOS. Dados sobre objetos pequenos descobertos em lugares como LONEOS são enviados para o Centro de Monitoração de Asteroides na Universidade de Harvard. É aqui que são calculadas as órbitas exatas de objetos celestes pequenos recém-descobertos. Alguns dos objetos celestes pequenos descobertos ameaçam se aproximar da Terra. Essa órbita colorida de verde, por exemplo, pertence a um objeto pequeno chamado 1996JA1. A órbita dele atravessa a órbita azul da Terra. Alguns objetos extraterrestres pequenos se aproximaram realmente da Terra. Em 1994, um objeto pequeno chamado 1994XM1 passou a apenas 100 mil quilômetros da Terra. A distância entre a Terra e a Lua é de 380 mil quilômetros. Por isso, esse objeto passou muito mais perto do que nossa Lua. O objeto criaria na região que atingisse uma cratera provavelmente muito grande, talvez com 20 quilômetros de diâmetro ou até mais. Ele se fragmentaria bastante nesse estágio, levantando muita poeira.
Por causa dessa poeira da fragmentação do objeto e de um local da Terra, a luz do Sol diminuiria durante alguns anos na Terra. A agricultura seria prejudicada, haveria fome em massa. Com 30 anos, temos tempo para fazer coisas, planejar missões e desviar o objeto. Com 30 semanas, 30 dias, 30 horas, não há muito que se possa fazer. É por isso que queremos encontrar todos os objetos enquanto temos tempo. Acredita-se atualmente que a Terra não corre o perigo de se chocar com um objeto que tenha vários quilômetros de diâmetro. No entanto, há indicações de que possivelmente existam objetos celestes muito menores caindo constantemente na Terra. Em 1986, foi publicado um artigo notável a respeito das colisões de cometas. Usava-se então um termo desconhecido: pequenos cometas. O Dr. Louis Frank, da Universidade de Iowa, foi um dos autores do artigo. Na ocasião, o Dr. Frank observava a atmosfera da Terra usando os raios ultravioletas do equipamento de observação a bordo de um satélite artificial. E ele descobriu pontos pretos estranhos em fotografias tiradas da atmosfera da Terra. Esses pontos pretos desapareciam assim que apareciam. Continuamos tentando provar que foi só ruído ou estática. Passamos anos fazendo isso com o Dr. Sigwarth. Na verdade, para sua tese, ele precisava se livrar desses pontos pretos e poder olhar para outra coisa nas imagens. E isso não acontecia. Não podíamos nos livrar deles como o ruído do instrumento. A única explicação racional possível era que tinha que ser algum tipo de objeto que nunca chegou na superfície da Terra. Tinham que ser objetos que pararam na atmosfera superior. E a única coisa que imaginávamos, o único material comum que agiria como uma esponja ou que causaria esses pontos pretos, era água. E isso nos leva logo para os cometas. E eles eram pequenos cometas, porque são 1 milhão ou 1 bilhão de vezes menores do que o cometa Halley e o Hale-Bopp e todos que observamos no céu. O Dr. Frank presumiu que os pontos pretos eram pequenos cometas, consistindo quase inteiramente de gelo no processo de derretimento, quando colidiram com a atmosfera da Terra. O Dr. Frank estimou que, em média, os cometas têm cerca de 6 metros. Quando o ruído é removido, 3 pontos se tornam visíveis. O Dr. Frank alega que essa também é uma fotografia tirada gradualmente de um pequeno cometa caindo na Terra. Se você contar o número de bolas de neve indo da Terra para Júpiter e perguntar quantas, isso é, quanta água há lá, acontece que a quantidade equivalente de água que sai da Terra para Júpiter é igual à água dos nossos oceanos, certo? Por isso, uma porção de bolas de neve. Esta é uma fotografia tirada em 1996, mostrando o momento em que o núcleo de um cometa chamado Hyakutake se dividiu. Os núcleos dos cometas algumas vezes se fragmentam depois de girar ao redor do Sol um certo número de vezes. Existe a possibilidade inegável de que, à medida que se aproximam do Sol, cometas grandes se fragmentam no que o Dr. Frank chama de pequenos cometas. No entanto, alguns pesquisadores são céticos a respeito da tese do Dr. Frank de que chovem na Terra pequenos cometas.
Um deles é o Dr. Robert Meyer, do Laboratório de Pesquisas Navais nos Estados Unidos. Recentemente, houve algumas pesquisas procurando esses pequenos cometas. Uma foi conduzida por nosso grupo, quando usamos um sistema de radar grande para procurar esses pequenos cometas. Procuramos durante 6 semanas. Levamos nossos resultados inicialmente à reunião de primavera da União Geofísica Americana.